Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 8. O trabalho é dignificante, diga não à preguiça. Nós estamos já na 8ª lição da nossa revista Amadurecendo na Esperança, exposição de 1 Tessalonicenses. Lição 8 essa que vai falar sobre do trabalho que dignifica o homem. Então, nessa lição, nós vamos trabalhar de alguns aspectos que a igreja de Tessalônica estava passando, que Paulo vai dar uma exortação, que Paulo vai fazer uma demonstração sobre isso, mas nós também vamos falar trazendo essas lições para nós, como nós vemos fazendo todas as aulas, e mostrando que temos como tirar algumas lições, temos como tirar alguns gatilhos, algumas coisas que influenciam diretamente a nossa realidade hoje em dia. O texto-chave é: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmo 128, 2. O para refletir é: se tiver de chorar, chore. Se tiver de sorrir, sorria. Viva, Cristo nos chamou para a vida, além de tudo, eterna. Nós temos alguns pontos nessa lição. Ponto 1, generosidade, uma virtude dos tessalonicenses. Ponto 2, fique tranquilo. Ponto 3, cuide de sua vida e vá trabalhar. E ponto 4, o prazer do trabalho cotidiano, deslumbrando-se com a vida. Nós tínhamos alguns problemas em relação à igreja de Tessalônica. O texto bíblico é 1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12. Esse texto vai nos trazer algumas coisas que eram um problema dentro de uma solução. Como assim? Era um problema que a igreja de Tessalônica estava apresentando, mas que ele só foi gerado porque alguns irmãos estavam agindo de uma maneira totalmente correta e abriu essa margem para que alguns se aproveitassem. Então, é importante a gente observar um pouco mais de longe esse texto, porque não é um problema por problema. É um problema que é gerado a partir de uma circunstância onde irmãos estão fazendo o certo, mas ainda pessoas conseguem se aproveitar de pessoas que estão fazendo o certo. E não um problema no sentido de a igreja está totalmente problemática. Paulo, para iniciar, ele vai novamente, como ele fez em outras aulas que a gente estava vendo, em outros textos bíblicos, ele vai novamente elogiar a igreja. Porque a igreja, ela estava literalmente, com muita facilidade e com muito amor, ajudando todas as pessoas a qual podia. Então, eles ajudavam as pessoas de dentro, seus irmãos, ajudavam vizinhos, ajudavam pessoas de fora, ajudavam outras igrejas. Então, eles estavam exercendo o amor ao próximo, a devoção em ajudar outras pessoas. Todo o escopo do cristianismo que pede para nós em relação ao próximo, a igreja de Tessalônica estava fazendo. Ela estava alcançando pessoas tanto de fora quanto de dentro. E isso fez com que pessoas dentro da igreja acabassem se aproveitando da boa fé, se aproveitando da maneira como aquela igreja estava prosperando dentro da ideia de fazer aquilo com a Bíblia ou com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos do Antigo Testamento, colocavam para a igreja como certo, das Escrituras Sagradas. Ao seguirem essas Escrituras, eles estavam propagando o evangelho de uma maneira verdadeira e eficaz, e pessoas acabaram se aproveitando disso. Nós podemos tirar muitas coisas daqui. Se nós tirássemos um ponto, é muito normal quando uma igreja, muito normal não dizendo que é certo, mas acontece de quando nós estamos, quando uma igreja começa a prosperar muito, de determinados líderes, e quando eu falo igreja aqui, tá? Eu estou abrangendo qualquer tipo de religião que tenha um templo, tá? Então, começa a prosperar, e algum de seus líderes, com um caráter ruim, ou com uma influência maligna, ou por ser uma pessoa de índole duvidável, acaba pervertendo aquilo para aproveitar do momento de ascensão que o seu templo, que a sua igreja está passando. Então isso acontece também nos nossos dias e em muitas outras áreas, não só essa. Isso foi apenas um exemplo. Lá era generosidade. Eles tinham uma ótima generosidade. Generosidade, uma virtude dos Tessalonicenses, que é o primeiro tópico que a gente tem, vai nos mostrar que amar ao próximo, dar comida aos famintos, libertar os cativos, que são escopos, tá? Que são coisas que são até introdutórias, mas que são obrigações para o cristianismo, todas essas coisas aquela igreja estava fazendo. E a partir disso, fazendo aquilo, e as pessoas se aproveitando do que eles estavam construindo, as pessoas se aproveitando do momento que a igreja estava crescendo, do momento que a igreja estava influenciando, chegou pessoas ociosas para tentar duas: ser fofoqueiro, saber da vida dos irmãos,
E segundo, principalmente, aproveitar das pessoas que doavam, que ajudavam, que eram generosas. E Paulo ele vai de encontro com isso. Ele vai pedir, como a Bíblia deixa muito clara, que cada família, cada homem, cada pessoa, ela coma do seu próprio suor. Engraçado que Paulo vai ser um cara que ele poderia, e ele até defende que os ministros eles precisam ser sustentados, e ele poderia simplesmente ser uma pessoa sustentada pelas igrejas onde ele passa. Mas ele construía redes, ele deixou muito claro que ele não estava sendo peso para ninguém, porque ele fazia o seu próprio sustento. E ele vai deixar isso muito claro para essa igreja, dizendo, olha, vocês precisam comer do seu próprio suor, vocês precisam entender, vocês precisam trabalhar para vocês. O trabalho naquela época era um trabalho muito manual. Então, eles tinham suas oficinas, eles tinham muitos artesãos, eles tinham um trabalho que, não, obviamente, que não tinha máquina antigamente, mas que dependia muito do seu empenho, que dependia muito do dia a dia de cada um. E eles estavam fechando, os comentaristas exegetas desse texto vai dizer que eles estavam fechando suas oficinas para poderem ajudar aos pobres, para outros com uma índole pior, fechando suas oficinas para poder ser sustentado por pessoas que estavam ajudando os outros e assim não precisar trabalhar. Então esse era um problema muito complicado em relação a essa igreja. Essa generosidade da igreja, ela estava fazendo com que pessoas se aproveitassem disso. E ao se aproveitarem disso, geravam ali um conflito, porque além de pessoas que realmente precisavam não terem esse auxílio, porque pessoas que não precisavam estavam tendo, além disso, essas pessoas ainda estavam saindo do que nós chamamos de cristianismo, porque além de estar nesse pecado de preguiça, além de estar nesse pecado de estar longe daquilo que o cristianismo, ou daquilo que Deus realmente colocou para nós, de trabalho, de gerar a nossa casa, de gerar a nossa família, eles ainda estavam, principalmente, atrapalhando o andamento da igreja, atrapalhando o andamento das coisas como eram para ser. Então, era para eles estarem juntos com os outros irmãos, ajudando quem precisava, e não sozinhos, sendo ajudados, sendo que eles tinham como gerar renda para eles, sendo que eles tinham como se autossustentar. E Paulo vai chamar muita atenção em relação a isso. Essa generosidade, essa virtude nos Tessalonicenses é uma coisa que estavam sendo aproveitada por aqueles que não precisavam, serem sustentados pela igreja, serem ajudados pelos irmãos. E acabava que outras pessoas que precisavam não conseguiam ter esse auxílio. Tirando esse ponto pra gente, o cristianismo, pra gente ter uma noção, o cristianismo ele é uma visão, ele é uma cosmovisão que ele é admirado por muitos de fora. Aí a gente pode perguntar, mas a gente falou de perseguição na 6. A gente falou que isso gera conflitos, gera confrontos. Como que a gente pode falar que... A gente falou na 7, agora, que a nossa visão de mundo em relação à sexualidade vai muito contra, bate muito de frente com o que o mundo apresenta. E como que agora a gente pode dizer que ela é admirada? É que o fato é que, além de algumas coisas realmente serem contra a maneira como o mundo anda, e além de o que gerar perseguição, principalmente seu conteúdo da mensagem, como a gente trabalhou na lição 6, amar ao próximo, ajudar o outro, é uma coisa bem vista. Quando nós chegamos e dissemos assim, olha, eu vou na África fazer missões, e um famoso, ele vai lá na África fazer um poço de água para outras pessoas, é ajudar o outro, é ajudar o próximo. Então, essa visão de cristianismo, de pegar e ajudar ao outro que necessita, e pessoas influentes também fazerem isso, é uma visão que é bem vista. Hoje, a gente vai vendo algumas discussões dentro de escolas, faculdades, intelectuais, pessoas, eu vejo algumas entrevistas de pessoas que não são cristãos e diz assim, olha, eu entendo, eu não creio, mas é inegável o trabalho que uma igreja pode fazer dentro de uma comunidade. É inegável o trabalho que uma igreja pode fazer dentro de um lugar carente. E as pessoas entendem isso, que mesmo não crendo, não tendo a fé, isso é um trabalho que ele é admirado. Isso é um trabalho que ele gera felicidade, que ele gera auxílio, que ele gera para a nossa sociedade.
Então, ele gera muitas coisas boas, e isso sim é admirado pelos de fora. Obviamente que quando nós, além de auxiliarmos o próximo, enxertamos a nossa mensagem, e essa mensagem de confronto que nós conversamos na lição 6, obviamente que isso gera confronto. Então, nós somos atacados por aquilo que nós pregamos, mesmo sendo uma mensagem que pode ser admirada por pessoas do nosso tempo. O fato de nós sermos admirados nessa conduta de ajudar o próximo não exclui o fato de que pessoas também se aproveitam hoje em dia. Nós, por muitas vezes, acabamos, infelizmente, ajudando pessoas que nem sempre estão na situação que parecem estar. E geralmente a gente adota o reflexo ou adotamos a narrativa de tudo bem, mas a minha consciência está limpa. Eu quis ajudar, então a minha consciência está limpa. Isso é real nos nossos dias. Como é real dentro da igreja, como é real dentro de qualquer lugar da sociedade. Nós, às vezes, ajudamos pessoas que nem sempre elas estão naquele lugar onde parecem estar, onde falam que estão. Então, ajudar ao próximo não é uma tarefa fácil. As pessoas acham que ajudar ao próximo é simplesmente dar uma quantia, isso também é ajudar. Ou dar um prato de comida, isso também é ajudar. Mas o que o cristianismo vai oferecer, o que o evangelho vai oferecer, e aí nós vamos retirar isso de Tessalônica, tá? Do que os tessalonicenses estavam fazendo. É que além, e principalmente, além dessa ajuda humanitária, nós também sempre levamos uma coisa a mais, um algo a mais. Um algo que pode, né? Não que poderia, mas que pode mudar vidas. Então esse algo que nós levamos a mais é uma coisa que nem sempre é bem aceita. Então, até o ajudar, até o ponto de ajudar, até pessoas que teoricamente podem não estar nessa posição, é muito bem aceito pelas pessoas que assistem. Mas, quando nós retiramos essa ideia só de apenas ajudar e agora vamos entregar alguma coisa, entregar uma mensagem, entregar o evangelho, entregar uma palavra, acaba gerando esse confronto entre religião e sociedade, que muitas vezes deixam dois lados totalmente polarizados e muitas das vezes errado. Que a gente às vezes não consegue ter essa visão de como enxertar a palavra de Deus em um mundo secularizado. Então, professores, nós precisamos então expor para os nossos jovens que a generosidade, o amor fraternal, ele é gigantesco para quando nós vamos fazer isso com o próximo e podemos mudar a vida deles a partir de um ato desse. Mas a gente sempre tem que entrar junto com a mensagem. N.T. Wright vai dizer assim: a própria expressão do amor de Deus resultou na doação total, na morte da pessoa de Jesus Cristo, de seu Filho. Quando ele vai dizer isso além de a nossa generosidade, além de a generosidade de Deus resultar nessa morte, essa morte ela tem um porquê. Então a gente leva, sim, o evangelho quando nós ajudamos as outras pessoas. E era isso que a igreja de Tessalônica estava fazendo. Além de ajudar e trazer esse problema, ter esse problema, automaticamente elas estavam levando esse evangelho. Por isso que lá no começo da carta, quando nós falamos, Paulo vai dizer assim: vocês se tornaram exemplo para os de fora. Vocês se tornaram exemplo, as igrejas estão crescendo vendo vocês. Então, ainda Paulo vai usar uma linguagem tipo assim: olha, além disso, além de se tornar exemplo, eu não estou precisando contar as experiências, contar o que aconteceu com vocês, contar muita coisa, porque muita coisa, ao verem vocês, eles já sabem, vocês já propagaram o evangelho. Vocês propagaram o evangelho em muitos lugares. Então, automaticamente, a generosidade estava vindo acompanhada de uma exposição da mensagem. Além de toda essa coisa de generosidade que a igreja estava passando de Tessalônica e as pessoas se aproveitando, teve um problema muito, muito nítido que também era sobre a invasão à privacidade. Nossa, e aí nós temos um ponto a se considerar muito legal, porque a Bíblia ela deixa muitas lições de confessar uns aos outros, de exortar uns aos outros, de estar sempre em contato, em diálogo, em conversas. Até em questão judicial a Bíblia vai colocar que, se possível, que se resolva entre eles, que não levem para os de fora, que não levem para outras pessoas julgarem. Que estejam entre eles. Então, a Bíblia sempre está muito nítido nesse ponto de que o diálogo entre os irmãos ele é imprescindível. Nós somos um corpo e precisamos estar juntos em relação a isso. Mas não pode ter um abuso em relação a isso.
E isso algumas pessoas da igreja de Tessalônica estavam fazendo. Elas queriam saber de tudo que a vida da pessoa tinha. Ela queria estar dentro da casa das pessoas. Ela queria estar influenciando o que acontecia dentro da casa. Queria, vocês brigaram como casal? E o que vocês brigaram? Por que isso aconteceu? Você tem que me contar, nós somos irmãos. Então, tava tendo uma perversão do que era a intimidade, do que era o convívio entre os irmãos. Além de já tirarem a ideia de generosidade e serem sustentados, mesmo não precisando por outros irmãos, além disso, eles queriam saber muito da vida dos irmãos. E eu faço uma pergunta, professor, que é real. Você gosta, fala a verdade, você gosta de que uma pessoa chegue e dê uma opinião na sua vida sem saber o mínimo do que está acontecendo? Nós não gostamos. Nós não gostamos. E por muitas das vezes a gente fica na linha um pouco tênue de tipo assim, até onde eu tenho que liberar a minha intimidade por eu ser membro de uma igreja. Até onde eu tenho que liberar a minha intimidade por eu ter irmãos na fé em Cristo. Então, dentro disso, a Bíblia vai deixar muito claro. Nós precisamos nos ajudar com os pecados, confessarmos para que sejamos curados. Nós precisamos estar em diálogo no que precisarmos com os irmãos. Mas nós precisamos também ter a nossa intimidade. Nós precisamos ter a nossa intimidade. Então, nós precisamos saber que, vamos supor, um homem e uma mulher como esposo e esposa, eles têm a intimidade deles. E não cabe a nós entrar ali e dar palpites onde nós não fomos chamados. Nós precisamos entender que a salvação, sim, ela é individual. E que nós estamos fazendo parte de um corpo, de uma igreja, mas que ela continua sendo individual. A Bíblia vai nos dar algumas coisas de tipo, antes de tomar a ceia, examine-se, pois, para nós nos examinarmos, para nós entrarmos no nosso quarto e falarmos com Deus, para nós, como pegar o exemplo de Jesus, para nós subirmos, vamos supor, em um monte e falar, calma que eu vou falar com o meu Pai. Para nós termos essa intimidade com Deus, para nós termos a intimidade com, vamos supor, com o nosso cônjuge, para nós termos intimidade, às vezes, com pessoas específicas, e termos esse espaço de, eu gosto dessa pessoa, eu tenho mais intimidade com essa pessoa do que eu tenho com outra, ou eu quero ter essa intimidade com Deus, isso é uma coisa que eu quero falar com Deus, isso não é uma coisa que eu quero falar com os irmãos, e nós temos essa liberdade perante a Bíblia. E os irmãos de Tessalônica estavam, infelizmente, passando desse limite. Entendendo que, por ser irmãos em Cristo, por serem igreja, eles precisavam saber de tudo da vida de todos. E isso não é verdade. Perante a Bíblia, isso não é verdade. Nós precisamos nos confessar, nós precisamos nos exortar, nós precisamos ajudar uns aos outros, mas nós precisamos ter a nossa intimidade. Por isso que Paulo vai dar um conselho, e aqui o título está um pouco mais provocativo, mas vai por isso, vai muito por essa ideia. Cuide da sua vida e vá trabalhar. Não dependa dos irmãos. Peça ajuda para os irmãos, que os irmãos possam te ajudar, possam ajudar as pessoas, se, principalmente, nós realmente precisarmos. Mas se não, vá trabalhar do suor do nosso rosto, que nós precisamos ter o nosso sustento. E cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida, professores. Eu sei que pode parecer uma coisa muito... cuide da sua vida. E nós temos uma lição um pouco atrás que falou assim, eu não sou exemplo para ninguém. Não, meu irmão, você é sim. Nós tivemos há um tempo atrás. Então isso não está ligado ao fato de ser uma pessoa individualista. Não. Só estou dizendo que tem espaço para a comunhão, como tem espaço para a intimidade. Tem espaço para a comunhão, como tem espaço para o respiro, para a paz. Nós não precisamos e não devemos abrir a nossa casa para todos e para qualquer pessoa simplesmente porque elas são irmãos em Cristo. Nós não precisamos e nós não devemos contar tudo para os nossos irmãos, porque tem coisas que são íntimas nossas e às vezes íntimas apenas entre nós e Deus. Então nós não devemos e nós não precisamos. Então a igreja de Tessalônica está nos deixando duas principais lições. Que a generosidade, ela é um dom, ela é maravilhosa, mas ela precisa ser para as pessoas que realmente precisam. E precisa ser acompanhado pela palavra de Deus. E dois, nós não precisamos e nós não devemos e nós não podemos, se nós estivermos do outro lado, interferir sem sermos chamados na vida de pessoas. Nós não devemos, em hipótese alguma, achar que por ser irmãos eles nos devem informações sobre as suas vidas que eles não querem contar. Nós não devemos fazer isso.
E se nós estivermos do outro lado, nós não precisamos, de maneira alguma, nos sentir obrigados a contar tudo em relação à nossa vida para outras pessoas, sendo irmãos ou não, porque não é esse o conceito de diálogo dentro da Bíblia. O conceito de diálogo é nos ajudarmos em momentos de dificuldade, de confissão, de exortação e de momentos que precisamos estar uns com os outros. Essas pessoas doentes que entram no hospital, que é a igreja, para juntos, contando sobre as suas feridas, sarar uns aos outros. Mas a nossa intimidade, ela é clamada pela Bíblia. E por ser clamada pela Bíblia, nós precisamos entender que nós precisamos ter nossa intimidade. Nós temos que ter nossa intimidade, sendo com Deus, sendo com os irmãos, mas nós precisamos ter a opção de falar determinadas coisas para umas pessoas ou não falar essas coisas para essas pessoas. E assim é opcional nosso, e a Bíblia nos dá aparato para isso. Mas aí você pode pensar, mas está trazendo um pouco para um lado individualista. Não, nós não estamos trazendo para um lado individualista. Nós estamos simplesmente dizendo, principalmente, que há lugar para a generosidade e há lugar para a intimidade. Há lugar para o momento a sós com Deus, como há lugar para o louvor e a comunhão em igreja. Há lugar e há momento para as duas coisas. Há momentos que nós estamos a sós, nós e Deus. E há momentos que nós precisamos estar totalmente em comunhão para, conjunto com eles, em conjunto com a igreja, sermos sarados das nossas feridas, sermos sarados dos nossos problemas, sermos ajudados a superar os nossos pecados, principalmente por lideranças e pessoas que possam, anciões, que possam nos dar conselhos verdadeiros. Então, cuide da sua vida e vá trabalhar, professores, da ideia de que há generosidade, há intimidade. Essas coisas precisam ser respeitadas e nós precisamos correr atrás do nosso trabalho para o nosso sustento e entender de que há pessoas que nós temos mais afinidade, mas principalmente com Deus, há coisas que nós não contamos, por mais que na maioria das vezes seja legal e seja sadio compartilhar coisa com os nossos irmãos. O último tópico vai nos falar sobre o prazer do trabalho cotidiano, deslumbrando-se com a vida. E esse tópico aqui é uma chamativa, professores, para nós entendermos principalmente como as coisas estão sendo desvirtuadas na vida cotidiana cristã. As pessoas estão atribuindo o cotidiano a uma coisa ruim. Olha, a Bíblia ela vai nos colocar algumas coisas como sendo maravilhosas e que essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Quando ela vai dizer assim, ame a sua mulher, ou para a mulher amar o seu esposo, ela não está colocando um momento específico. Ela está dizendo, a partir do momento que vocês estiverem juntos, vocês forem uma só carne, vocês vão viver a vida inteira, todos os dias, em contato, em serviço, em abdicação de algumas coisas, mas um para o outro. Em construção, um com o outro. E isso é importante porque ela está dando um valor ao cotidiano do dia a dia. E não para aqueles momentos de felicidade muito esporádicos. A gente pentecostal, provavelmente, professor, você e seus jovens já ouviram algum pregador dizendo assim, vocês são muito felizes no congresso, mas eu quero ver na segunda-feira. E é real. Sabe por que é real? Porque é maravilhoso estar em festa, é maravilhoso ver milagres, é maravilhoso estar em contato com uma ação sobrenatural de Deus. Mas o que pesa para nós mais, o que denomina o nosso cristianismo, o que mostra para as pessoas lá fora, é o nosso dia a dia. E não é 3 dias. É o nosso dia a dia. Todos os dias. E hoje nós estamos sendo muito influenciados por algumas frases de efeito que, para mim, vão um pouco contra aquilo que a Bíblia vai nos colocar. Ó, eu vou ler o primeiro tópico para vocês aqui. Primeira parte do tópico vai dizer assim, ó, estamos em um tempo em que as pessoas querem viver na nuvem do milagre. Frases como, aumente o seu nível, venha viver o sobrenatural todos os dias, são extremamente comuns de serem ouvidas. O sobrenatural existe, e melhorar como pessoa todos os dias é correto. O que precisamos perceber é que cada dia o cotidiano está sendo banalizado. E aqui, trazendo essa ideia, os tessalonicenses eles estavam ajudando uns aos outros, sendo influenciadores para as pessoas que estivessem fora, só que o cotidiano deles foi o que deu um up na pregação. Por quê?
Porque a partir do momento em que eles são constantes naquilo que eles fazem, eles são constantes em seu testemunho, eles são constantes em ajudar, eles são constantes em expor essa palavra, as pessoas de fora foram muito mais influenciadas. E aqui o que eu estou querendo tirar pra gente é que, para nós, cristãos, o sobrenatural deveria ser o nosso dia a dia. Aí pode ser uma pequena contradição. Não, sobrenatural é uma coisa que acontece além do natural. Mas se nós levarmos em consideração que nós estávamos condenados, que, como Paulo vai dizer em Romanos 3, estávamos destituídos da glória de Deus, condenados aí para o inferno. E vem um Deus crucificado, o Filho de Deus, o nosso Rei, morre por nós, ressuscita ao terceiro dia e dá para nós o privilégio de não ser mais condenados, que nós podemos ser condenados, mas que nós não necessariamente já somos, obrigatoriamente já somos condenados. Viver todos os dias tentando agradar ou chegar ao máximo possível de agradar a esse Deus é viver um sobrenatural. O nosso natural não tem que ser banalizado. O nosso natural tem que ser evidenciado. Por que o cotidiano? Por que o cotidiano é banalizado, sendo que o cotidiano nos mostra como nós vivemos a palavra de Deus? O que mais vai ser gritante para nós? O sábado e o domingo ou os 7 dias da semana? O que mais vai ser gritante para nós? O fato de nós estarmos totalmente imersos dentro de uma cosmovisão que influencia os pensamentos e as atitudes nossos diariamente, ou quando nós estamos apenas falando sobre ele? Porque a ideia, desde o início, de trazer um testemunho de Paulo, que foi muito precursor de o evangelho ter ficado em Tessalônica, a ideia de que, para ele, todos os dias ele continuava sendo Paulo. Todos os dias ele continuava influenciando naquilo que ele teria ou que ele influenciava. Então, automaticamente, isso é automático. Automaticamente, o cotidiano tem muito mais peso do que 1 ou 2 dias. Então nós precisamos entender que o cotidiano não pode ser banalizado, porque é maravilhoso estar dia após dia na presença de Deus, influenciando pessoas por aquilo que nós acreditamos. Isso tem que ser valorizado. Quando nós vemos um casal dizendo assim, nós separamos porque caiu na rotina. Meu Deus, isso é a argumentação para se terminar, para se ter um divórcio, porque caiu na rotina. Sendo que nós podemos fazer, se nós somos cristãos verdadeiros, se nós somos pessoas que somos totalmente influenciados, ou parcialmente, que sejam parcialmente influenciados pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós precisamos entender que o cotidiano, a rotina, ela é um milagre de Deus. Viver diariamente com uma pessoa que nós escolhemos para estar conosco o resto da vida e, além disso, tentando agradar a Deus todos os dias, se santificando todos os dias, agradecendo a justificação de Jesus todos os dias feita em nós, e nós acharmos isso ruim, isso pouco, isso não é pouco, isso é muito. Nós precisamos entender que nós precisamos dar valor ao nosso cotidiano. Nós precisamos dar valor às nossas rotinas, se elas são totalmente influenciadas pela cosmovisão cristã. Nesse segundo parágrafo desse tópico, nós vamos ter essa pergunta. Não conseguimos admirar todos os dias a beleza da criação? E uma resposta automática. Todos os dias eu agradeço pela minha vida e admiro o que Deus criou. Só que um ponto a se considerar nós agradecemos pelo trabalho que nem sempre é bom? Nós agradecemos pelas pessoas que nem sempre são as melhores? Nós agradecemos pelo que nem sempre está dentro daquilo que nós queríamos que fosse? Porque o nosso cotidiano e o peso de tudo isso é lembrar que nós éramos pessoas perdidas e que a partir disso, mesmo não estando todos os dias de acordo com o nosso gosto, é ainda assim um milagre sobrenatural nós estarmos vivendo para e com o nosso Deus. É um milagre sobrenatural. Então,
Isso é viver sobrenatural, entendendo que não era nem para estarmos aqui, mas pela graça de nosso Cristo, nosso cotidiano é um verdadeiro milagre. Precisamos dar valor a todos os dias e a todos os momentos que com eles vierem. Se tiver de chorar, chore. Se tiver de sorrir, sorria. Viva, Cristo nos chamou para a vida, além de tudo, eterna, que foi o nosso para refletir. Trazendo tudo que a igreja trouxe para nós, generosidade, intimidade, cotidiano. Se nós fôssemos tirar, a conclusão vai colocar aqui pra gente, vai dizer assim, jovem, fique tranquilo, o mundo não vai acabar hoje. Então nós precisamos sim ser generosos, nós precisamos sim estar em intimidade com pessoas, com Deus e principalmente aproveitar dia após dia o privilégio de viver. O privilégio de viver. Nossa, engoli. Aproveitar dia após dia o privilégio de viver. Porque, infelizmente, hoje muitas pessoas não aproveitam esse privilégio da vida. Sua vida não será um fracasso se você não entrar na faculdade logo. Seus sonhos não serão destruídos só porque não está no trabalho que gostaria. Fique calmo, curta sua juventude com prudência, trabalhe, não seja um fardo para ninguém. Viva e cresça diariamente. A lição que a igreja de Tessalônica vai nos deixar e que Paulo vai deixar exortar essa circunstância que estava passando vamos trabalhar, vamos viver em intimidade, vamos ter nossos momentos felizes, vamos entender o nosso cotidiano e ficar calmo. Fica calmo, tudo não vai se acabar se algumas coisas saírem do eixo. Fica calmo se depois que acabar o ensino médio dos jovens na qual você está dando aula, eles não conseguirem entrar na faculdade. Fica calmo se eles ainda não estão no trabalho que eles desejariam estar. A vida tem muito a oferecer para nós jovens, para os professores, para aqueles que você vai ministrar. Tem muito a oferecer e vamos ficar calmos. Não vamos ser um encosto para ninguém. O trabalho ele é dignificante. Vamos vencer essa preguiça. Mas vamos aproveitar dia após dia o nosso cotidiano enquanto nós melhoramos como pessoa, justificando todos os dias as nossas atitudes com a palavra de Deus, santificando-nos cada dia pelos nossos erros. Mas além de nos melhorarmos como pessoa, nos melhorarmos como indivíduo, como pessoas dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa igreja, para que cada dia mais nós estejamos mais perto do que Cristo separou para nós, generosos, íntimos com Ele, mas cada dia aproveitando o que a nossa vida tem reservado para nós. Às vezes sofrimento, mas ainda aprendendo com sofrimentos, mas muitos sorrisos, porque sim, eu não sei qual é a visão que as pessoas possam passar para os nossos alunos, mas o cristianismo é sim uma religião feliz. O cristianismo não é uma religião triste. O cristianismo é uma religião que nos traz, com toda certeza, motivo para estarmos sempre alegres e felizes. E às vezes, como a Bíblia vai colocar, sem as pessoas nem entenderem, porque a nossa alegria e a nossa felicidade parte de pressupostos que não é mundano. Então, professores, que fiquem essa parte para nós. Sejamos generosos, que nós possamos ter a nossa intimidade e que nós cada dia aproveitamos o nosso cotidiano e a nossa rotina, porque elas sim são uma ação sobrenatural de pessoas que eram perdidas e hoje podem viver cada dia se santificando e agradando ao Deus ao qual tirou eles da perdição eterna. Ok? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.